Ou não? Tá, beleza. Tá, beleza. É o seguinte, no nosso corpo, Isabelle que entrou. No nosso corpo, gente, tem atuação, o tempo todo atuação de hormônios, né? E os hormônios, às vezes, eles funcionam da seguinte forma. Quando eu tenho um pico de hormônio na minha corrente sanguínea, às vezes tem uma concentração muito alta de um determinado hormônio, às vezes ele inibe a liberação de um outro hormônio. Às vezes tem muita liberação de um hormônio X, aí uma outra glândula entende que é para parar de produzir hormônio Y. Tá? Então isso é um feedback negativo. Um está inibindo a liberação do outro. Às vezes tem a liberação de um determinado hormônio e uma outra glândula entende que se está liberando aquele hormônio X, que é para ele aumentar a produção de Y. Então isso é um feedback positivo. Tá? Então quando um estimula a produção do outro, isso é o feedback positivo. Quando um inibe a liberação e a produção do outro, isso é o feedback negativo. Beleza? Eu fiz uns slides aqui para ver se fica mais fácil para a gente poder entender. Então... tá. Ciclo menstrual. Então, a primeira menstruação, ela é chamada de menarca, tá? Ocorre de 28 em 28 dias. Isso é o ciclo menstrual para fazer prova, né? As meninas que estão aqui na sala sabem que não é assim, que não é tão regular assim, né? Mas para fazer prova, o ciclo menstrual acontece de 28 em 28 dias. Já coloquei, não é regra para ninguém achar que tá com algum problema, né? Primeiro dia do ciclo. Quando começa o ciclo menstrual? Fácil, é o primeiro dia da menstruação. Então a mulher menstruou, o ciclo menstrual dela começa a ser contado a partir dali, tá? O que acontece? Lembra quando nós estudamos lá a gametogênese, que nós falamos que a mulher já nasce com a quantidade de ovócito primário já formado? E aí quando ela chega na puberdade, cada mês um desses ovócitos, eles começam a ser maturados, continuam a meiose dele, aí chegam em ovócito secundário e esse ovócito secundário é liberado uma vez por mês, né? Esse é o processo de ovulação ou ovocitação, já que na verdade o que é liberado não é o óvulo, é o ovócito secundário. O ovócito secundário ele só passa a óvulo quando acontece a fecundação. Tá? Então a mulher já nasce lá dentro do ovário dela com uma quantidade já limitada de ovócito primário. Quando ela chega na puberdade, eu vou ter a ação de um determinado hormônio e esse hormônio vai estimular esse ovócito primário, um desses ovócitos primários, continuar a se dividir, tá? Até chegar no estágio de ovócito secundário. Então ele vai ser liberado do ovário dentro da tuba uterina. Se acontecer fecundação, ele passa a óvulo, senão ele é degenerado. Então, o ciclo menstrual começa a ser contado a partir do primeiro dia da menstruação. Tá? A menstruação ela pode durar de 3 a 7 dias, então uma média de 5 dias. Tá? E no dia 14 do ciclo, em média, acontece a liberação desse ovócito secundário do ovário, né? Então é o período fértil da mulher aí, é quando ela não pode brincar de coisar, né? Que pode acontecer de ela estar fértil, dela engravidar. Não é o dia 14 do mês, tá, gente? Dia 14 é o 14º dia do ciclo menstrual. Então esse é o ciclo da mulher. Então aqui dentro do ovário, ela já nasce aí com um monte de ovócito primário e cada mês um deles. Só lembrando, gente, que esse ovócito primário, ele fica dentro de uma bolsinha com líquido. Então eu tenho aqui, ó, cadê? Um ovócito
primário, na verdade tem vários, né? E eles ficam dentro de uma bolsa. Essa bolsinha, ela é chamada de folículo. Então, dentro desse folículo, quando eu falo que esse ovócito primário ele vai maturar, na verdade ele vai começar a encher de líquido, e vai começar a nutrir esse ovócito primário, vai dar condições para ele continuar se dividindo, tá? Então, ele é chamado de folículo. Então, um desses ovócitos aí primário, cada mês, depois que a mulher atinge a puberdade, começa a maturar, vai enchendo de líquido, até que chega uma hora que essa bolsa aqui, ó, tá tão cheia de líquido que ela não aguenta e ela estoura, e esse ovócito que aí agora já é ovócito secundário, já é liberado do ovário. Até aí tudo bem, gente? Sim. Sim? Então, beleza. O que acontece? Eu tenho 4 hormônios que participam desse ciclo menstrual, tá? 2 hormônios, eles são produzidos na hipófise. Hipófise é uma glândula que a gente tem lá no meio do cérebro, lá perto do hipotálamo. E essa hipófise, ela também é chamada de adenohipófise. E aí, Zé Pedro? Tá me ouvindo? Zé Pedro? Gente, então, 2 desses hormônios, eles são produzidos na hipófise, tá? Ou adenohipófise, que é o hormônio FSH e o hormônio LH. E 2 desses hormônios que vão atuar no ciclo menstrual, eles são produzidos lá dentro do ovário. Um é o estrogênio, ou estradiol, e o outro vai ser a progesterona, tá? Então, o primeiro hormônio que vai atuar no ciclo menstrual vai ser o FSH. Então, lá dentro da hipófise, lá dentro no cérebro da mulher, ela vai produzir esse hormônio quando ela chega na puberdade, e esse hormônio vai produzir, essa glândula vai produzir esse hormônio que vai cair na corrente sanguínea, os níveis desse hormônio vão aumentar e a mulher vai entender que é para poder começar a maturar um ovócito primário. Então, esse hormônio ele vai ser responsável por estimular aquele folículo a se desenvolver. Então, FSH significa hormônio folículo estimulante, tá? Então, esse folículo ele vai se desenvolver. Ó, o FSH é o primeiro hormônio a ser liberado. Ele vai atuar no ovário, estimulando a maturação de um dos ovócitos primários. Esse ovócito primário está dentro de uma estrutura chamada de folículo. Esse folículo vai se desenvolvendo e a partir do momento que esse folículo se desenvolve, gente, começou lá aquele folículo encher de líquido. Esse FSH vai estar com os níveis altos e esse folículo vai começar a produzir o segundo hormônio lá dentro do ovário, né, que é o estrogênio ou estradiol. Esse estradiol ele vai sair do ovário e já vai começar a atuar lá no útero, já começar a preparar o útero para gravidez, porque o ciclo menstrual, gente, nada mais é do que o seu corpo achar todo mês que você vai engravidar. Ele te prepara todo mês para poder engravidar. Então, quando esse folículo ele começa a se desenvolver, antes da ovulação, ele já libera esse hormônio estrogênio ou estradiol, que já vai lá para o útero e já vai começar a fazer o espessamento da parede do útero, que é chamado de endométrio. Então, o endométrio ele já vai começar a criar ali os vasos sanguíneos, já vai começar a se preparar para receber um futuro embrião, né? Então, quando esses níveis de estrogênios eles estão muito altos, ele manda um feedback negativo lá para a hipófise, lá para o cérebro, para diminuir essa produção de FSH. Quando esse nível de FSH diminui, a hipófise, o cérebro entende que é para poder aumentar as concentrações do segundo hormônio que ele vai produzir.
que é o LH, ou hormônio luteinizante. Quando esse hormônio luteinizante aumenta os níveis dele, vai lá em cima o hormônio luteinizante, ele aumenta ao máximo a quantidade de líquido dentro daquele folículo. Quando ele aumenta ao máximo a quantidade de líquido dentro daquele folículo, lá que está se desenvolvendo, que está se maturando, o folículo ele não aguenta e ele se rompe. Então acontece a ovulação, né? O ovócito secundário ele é liberado. Então quem é responsável pela ovulação é o pico de LH. Então o hormônio luteinizante, quando ele está no máximo dele, ele promove a ovulação. Ó, quando ocorre o pico de LH, promove a liberação do ovócito secundário do ovário, que é a ovulação no 14º dia. Aquele folículo que estava cheio de líquido lá, ele perdeu o ovócito secundário dele. Né? O ovócito secundário saiu e foi lá para a tuba uterina para encontrar um futuro pretendente, né? O espermatozoide que vai estar chegando. Esse folículo lá dentro do ovário, ele ainda tem uma função. Esse LH, ele é chamado, esse folículo agora sem o ovócito, ele passa a se chamar de corpo lúteo. Aqui, ó, corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele é mantido vivo ali ainda pelo LH. Então, os níveis altos ainda de LH mantêm esse corpo lúteo. Por isso que o LH chama hormônio luteinizante. O que esse LH ele vai fazer? Ele vai começar a produzir progesterona, que é o segundo hormônio. Ele produz estrogênio também. Ele produz estrogênio e progesterona, mas mais progesterona. O que esses dois hormônios eles vão fazer? Eles vão continuar mantendo a parede do embrião, a parede do útero lá espessa, vão conseguir manter o endométrio para poder receber o embrião. Porque antes quem estava produzindo estrogênio era lá o folículo, né? O folículo liberou o ovócito, agora o LH vai manter esse corpo lúteo vivo ali e ele recebe o nome de corpo amarelo, porque ele vai enchendo de líquido, um líquido amarelo mesmo, assim, amarelo bem fortão, e vai ficar produzindo essa progesterona, que vai preparar o útero para receber o embrião. Porém, quando esse nível de progesterona estiver muito alto, aí vai subindo a progesterona, vai mantendo o útero lá preparado para receber o embrião. O corpo lúteo vai produzindo progesterona para manter. Quando os níveis de progesterona estão muito altos, ele inibe a liberação de LH lá pela hipófise e é o LH que está mantendo o corpo lúteo vivo. Então, ele inibe a produção de LH, o corpo lúteo ele vai morrer, o corpo lúteo vai parar de produzir estrogênio, e progesterona, que está mantendo a parede do útero. Então, com esses níveis baixos, a parede do útero vai se desfazer e vai descer na forma de menstruação e vai reiniciar o ciclo menstrual. Entenderam isso? Nós vamos ver isso agora em forma de gráfico, em forma de figura, tá? Mas eu só queria fazer uma introdução. Olha aí, gente, isso daí é o momento da ovulação. Tá vendo como que tem um folículo aí cheio de líquido e ele libera o ovócito secundário. Esse daí, gente, essa imagem é um corpo lúteo. Igual eu falei que ele fica amarelão, cheio de substância, ele que fica produzindo progesterona e estrogênio para poder manter a parede do endométrio. Então, olha só, vamos acompanhar esse gráfico aí. Ficou claro ou não? Ficou meio confuso por causa de um monte de nome, né? Olha só, gente. Então, a primeira coisa que vai acontecer... Espera aí. De azulzinho aqui, ó, eu tenho o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então,
ele aumentou os níveis, aumentou. Então começou a estimular um folículo a se desenvolver lá dentro do ovário. Tá? Então quando ele começa a desenvolver um folículo lá dentro, esse folículo ele começa a produzir estrogênio. Aqui, ó, que é o segundo. O estrogênio ele vai manter a parede do útero lá funcionando. Né? A parede do útero vai manter a parede do útero, e esse folículo aqui ele vai se desenvolvendo. Quando vê, ele libera, os níveis dele caem, os níveis de FSH caem, e a hipófise, então, lá no cérebro, entende que é para aumentar a produção do segundo hormônio dela. Então, ela aumenta a produção de LH, que é o hormônio luteinizante, que vai promover a ovulação. Tá? Então, promoveu a ovulação. Então, aconteceu a ovulação e ele vai manter o corpo lúteo vivo lá dentro do ovário, que vai aumentar os níveis de estrogênio e vai aumentar também os níveis de progesterona. Os níveis de estrogênio e progesterona estão altos para poder promover manter a parede do útero lá íntegra, né? Aí a progesterona ela vai aumentando, os níveis de LH rosinha caem, o corpo lúteo então se desfaz, não tendo corpo lúteo mais, não tem ninguém para produzir a progesterona e o estrogênio, então acontece aí no finalzinho do ciclo a menstruação, porque a parede do útero ela não consegue se manter. Entenderam isso, gente? Mais ou menos. Gente. Gênesis, Lívia. Mais ou menos. Zé Pedro. Mais ou menos também. Mais ou menos. Tá, é porque é muito nome. Vamos ver por aqui, se fica fácil. Então, gente, olha só. Eu tenho... Acho que vai ficar confuso aqui. Lá dentro do cérebro, uma glândula chamada de hipófise. Eu não vou saber escrever aqui não. Hipófise, tá? Essa hipófise, ela é responsável... Tanto o homem quanto a mulher tem essa hipófise, né? Mas na mulher, ela vai ter a função de liberar hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, tá? Então, tem lá a hipófise, tem aqui o útero com o ovário. Então, para participar desse ciclo menstrual, eu tenho 4 hormônios envolvidos. 2 são produzidos lá no cérebro, lá na hipófise, que vão ser o FSH e o LH. Já no ovário vai ser o estradiol, ou estrogênio, e a progesterona. Basicamente, esses 2 hormônios aqui vão atuar no útero, para manter a parede do útero, tá? E esses 2 aqui vão atuar no ovário, para poder desenvolver lá o ciclo menstrual, tá? Esses 2 aqui, a função deles basicamente é manter a parede do útero para esperar o embrião chegar para poder desenvolver o bebê, tá? O que é importante aí? O primeiro hormônio, quando a mulher atinge a puberdade, um dos ovócitos que ela tem lá dentro do ovário tem que se desenvolver para poder ser liberado, para poder fecundar, né? Para poder encontrar com o espermatozoide. Quem vai fazer isso primeiro, gente, vai ser o FSH, liberado lá pela hipófise, pelo cérebro da mulher, né? Na glândula que tem lá dentro do cérebro. Então, liberou o FSH. Quando libera FSH, esse FSH vai atuar lá dentro do ovário. Então, ele vai cair na corrente sanguínea. Quando ele chegar lá no ovário, o ovário vai receber um estímulo que esse ovócito ele vai começar a se desenvolver, né? Ele está dentro de uma bolsinha de líquido. Viu aquela hora lá que estava ovulando? Que tinha uma bolsa liberando o ovócito primário? Secundário, no caso? Está dentro de uma bolsa. Então, ele começa a estimular aquele desenvolvimento ali daquela célula que está ali dentro. E vai enchendo de líquido.
Quando essa célula começa a desenvolver, esse folículo começa a se desenvolver, ele começa a produzir um outro hormônio junto. Então é um feedback positivo, porque o aumento de FSH vai promover o aumento de estradiol, ou de estrogênio, né? De estrogênio que vai ser produzido por esse folículo. Esse estrogênio já vai atuar lá no útero, já começar a preparar, a mulher acabou de sair de uma menstruação e já começa a preparar o útero para o próximo mês, porque pode ser aí que ela engravide. Então, esse estrogênio ele sai do folículo e já começa a preparar o útero, tá? Então, esse folículo vai se desenvolvendo. Aí, os níveis de FSH, que é o hormônio que está estimulando esse folículo, caem. Quando esses níveis caem, a hipófise lá dentro do cérebro entende que é para começar a liberar o próximo hormônio. Quando ela libera o próximo hormônio, é o LH. Esse LH dá um pico muito grande de liberação de LH. Esse folículo que está se desenvolvendo, ele enche muito rápido de líquido. Quando ele enche muito rápido, ele estoura e ele libera o ovócito lá na tuba uterina para seguir o caminho dele. Tá? Então, esse pico de LH que vai promover a ovulação. Tá? Só que ele vai promover o pico e ele vai manter ainda liberando. Por que esse LH tem que continuar sendo liberado? Porque esse folículo que não tem mais nada lá dentro, não tem o óvulo mais porque já liberou, ele continua vivo lá. Continua mantendo-se vivo, cheio de líquido lá dentro. Recebe o nome de corpo lúteo ou corpo amarelo. Quem vai manter o corpo lúteo vivo é o hormônio luteinizante, que é o LH. Esse corpo lúteo agora vai liberar estrogênio e progesterona para continuar mantendo o endométrio, né? Então, o LH produzido lá na hipófise vai manter o corpo lúteo vivo e para o corpo lúteo produzir estrogênio e progesterona para manter o endométrio, que é a parede do útero íntegra, né? Vai ficando cada vez mais espessa para poder receber o embrião. Beleza? E o corpo lúteo vai produzindo estrogênio e progesterona. Quando esse nível desses hormônios está muito alto na corrente sanguínea, a hipófise, lá dentro do cérebro, para com a produção de LH. Quando ele para com a produção de LH, o que o LH fazia? Mantinha esse corpo lúteo vivo. Esse corpo lúteo morre, vira uma célula murcha, que recebe o nome de corpo albicans, que é aquele corpo lúteo agora que está sem o líquido ali dentro, está morto. Mas era o corpo lúteo que produzia estrogênio e progesterona para manter o útero. Então, não tendo corpo lúteo, os níveis de estrogênio e progesterona caem e o endométrio se desfaz, a parede do útero se desfaz e sai na forma de menstruação, que é o próximo ciclo menstrual. Beleza? Agora eu entendi. Tá, aí o que acontece? Vamos supor, aconteceu fecundação. Foi liberado o óvulo, o espermatozoide veio, encontrou formou o óvulo, aconteceu a nidação. Nidação é a implantação do embrião nesse endométrio, né? Então aconteceu a implantação desse embrião, sei lá para o 20º dia lá do ciclo menstrual. Aconteceu a implantação no embrião, na parede do útero, tá? Os níveis, o que vai acontecer? Quando acontece essa implantação, lá, acontece um estímulo dentro do útero, que esse embrião, ele vai produzir um outro hormônio, chamado de HCG. Esse embrião, no começo da gravidez, ele vai produzir um hormônio chamado de HCG. Então, esse HCG, os níveis dele altos na corrente sanguínea, ele vai manter os níveis de estrogênio e progesterona altos, que é quem vai manter o embrião, quem vai manter o endométrio ali espesso durante toda a gravidez. Então, por isso que se tiver implantação do embrião no útero, não vai acontecer menstruação. Mesmo os níveis de LH caindo, o corpo lúteo caindo, tudo, o próprio embrião consegue manter os níveis de estrogênio e progesterona altos para poder manter a parede do endométrio, a parede do útero
ali íntegra, pelo menos nos primeiros 3 meses de gravidez. Entenderam isso? Hein, gente? Lívia, Duda? Mais ou menos também, mas mais ou menos. O que acontece? Quando chega no fim do ciclo menstrual, os níveis de estrogênio e progesterona não caem, a parede do endométrio não se desfaz. Mas se tiver fecundação do óvulo, essa parede não pode se desfazer. Senão o embrião ele vai se fixar onde? Se não tem mais parede do útero, se desceu na forma de menstruação. Entendeu? Essa parede do útero ela não pode se desfazer se tiver fecundação. Onde que esse embrião vai se desenvolver? Então, se esse embrião ele chega e fixa ali nessa parede do embrião antes da menstruação acontecer, né? Claro, e se fixou ali, ele vai induzir a produção de um outro hormônio, que é um hormônio chamado de HCG, que chama hormônio da gonadotrofina coriônica, HCG, que vai manter os níveis de estrogênio e progesterona altos do sangue da mulher. Quando esses níveis estão altos, o que a estrogênio e progesterona fazem? Eles mantêm a parede do útero íntegra para o embrião se desenvolver. Esse hormônio HCG ele tem duas partes. Ele tem uma parte alfa e uma parte beta. Essa parte beta que é detectada quando a mulher faz exame de gravidez no aquele teste rápido de farmácia. Se der positivo lá, é porque foi detectado que tem a parte beta-HCG no sangue da mulher. Quando ela faz exame de sangue também, ela detecta beta-HCG, que é específico para gravidez ou se alguns casos raros de câncer, que aumenta esse nível de hormônio no sangue da mulher. Entendeu? Se fizer um exame de sangue e for detectado que seu sangue tem beta-HCG, significa que tem hormônio que está mantendo o útero preparado para a gravidez. Quer dizer que vem baby por aí. Beleza? Aí isso nos 3 primeiros meses de gravidez. Depois dos 3 primeiros meses, já tem formação da placenta no bebê. Aí a própria placenta já vai manter ali o útero, já vai produzir os hormônios que vão manter o útero. Aí não precisa mais de corpo lúteo, não precisa de mais nada. Porque aí a própria placenta, ela já prepara tudo ali para poder receber o embrião, o feto, né? Ficou claro isso, gente? Como então que tem mulher que tipo, tá grávida, mas menstrua até uns 7 meses assim de gravidez? Não é menstruação. Pode acontecer dela ter algum tipo de sangramento, de ter a gravidez tá afetando alguma coisa que está descamando um pouco o útero, porque o útero ele fica com muitos vasos sanguíneos, a parede do endométrio ele fica muito vascularizado. Mas gravidez, mas menstruação mesmo, igual esse processo que eu descrevi, não tem como. Tá? Deixa eu voltar lá para o slide que eu acho que eu coloquei mais coisa lá só para ficar mais fácil.
Oi, gente. Caiu aqui, não sei o que aconteceu. Eu tentei. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eu tentei descrever aqui nos slides, tipo, passo a passo, tipo assim, com as minhas palavras mesmo, para do jeito que fica fácil de eu entender, para poder ver se vocês fique fácil para vocês também. Igual aqui, ó, esse quadrinho aqui significa o feedback, ó. Então, o FSH vai promover um feedback positivo. Então, quer dizer, o aumento de FSH vai promover um aumento de estrogênio, né? Ou estradiol, ou estrógeno, lá no ovário. Quando esse estrogênio aumentar muito, ele vai fazer um feedback negativo e vai promover a diminuição dos níveis de FSH. Quando esse nível de FSH cair, vai ter liberação de hormônio LH. Esse LH ele vai promover um feedback positivo, então vai promover um aumento da quantidade de progesterona, e quando essa progesterona ela estiver no nível muito alto, ela vai inibir, fazer um feedback negativo com o LH. Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, vários ovócitos primários. Aqui, ó. Então, um vai se desenvolvendo, vai aumentando tamanho até promover a ovulação. Quem que promove a ovulação? LH, o aumento de LH. Tá? Aí o LH depois, o que ele vai fazer? Ele vai manter esse corpo lúteo vivo aqui. Tá? E esse corpo lúteo ele vai produzir progesterona, que vai manter o útero. Beleza, gente? Olha aí o momento da ovulação. Coisa linda. Corpo lúteo. Ó, caso aconteça a fecundação. Dudu, você vai enviar esses slides pra gente? Vou enviar para vocês, tá? E eu quero que vocês, qualquer dúvida, vocês me mandem. Olha aí como que cai, isso daí é uma questão do PISME, aí, ó, do triênio 2013-2015, não sei de qual ano mas é dentro desse triênio aí. Ó, existem 2 ciclos reprodutivos nas mulheres, o ciclo menstrual e o ciclo ovariano. É essencial que ambos funcionem de maneira sincronizada e coordenada para que ocorra a reprodução. Tal sincronismo fica a cargo do sistema endócrino. Tudo que tem endócrino está relacionado com hormônio, tá? Que liga os 2 ciclos através de hormônios. Letra A. Cite os 2 hormônios produzidos pela adenohipófise que atuam no ciclo ovariano e descreva suas respectivas funções nesse ciclo. Então, quais são esses 2 hormônios produzidos pela hipófise? Vocês lembram? Não. FSH e LH. Pela hipófise, pela glândula. Isso. Então, os hormônios produzidos pela hipófise, que é aquela glândula que está lá dentro do cérebro, é o FSH e o LH. Um é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o desenvolvimento de um folículo, né? E o outro é o LH, que vai promover a ovulação e vai manter o corpo lúteo para poder produzir estrogênio e progesterona. Letra B. Onde são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona? O que ocorre quando o nível desses hormônios diminui? Onde que eles são produzidos? No ovário. No ovário. Isso, Helena. O que acontece quando os níveis desses hormônios eles caem? A menstruação, a descamação do endométrio, né? Letra C. Quando os exames de gravidez detectam no sangue ou na urina uma elevação do hormônio gonadotrófico coriônico humano, sabe-se que a mulher está grávida. Qual a ação desse hormônio para a manutenção da gravidez? Vocês sabem falar? É a parede do útero.
Isso, ele mantém os níveis de estrogênio e progesterona altos, né? No início da gravidez. Depois, isso é mantido pela placenta, tá, gente? Espera aí. Ô, gente, eu vou mandar esse, só para terminar aí, ó. Então, previna-se, né, gente? Falando aí de gravidez. Eu vou mandar esses slides para vocês no WhatsApp. E lá dentro da plataforma tem uma parte de biblioteca. Não sei se vocês já viram que tem várias matérias.